Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Usando máscara, tudo direitinho, tá? Vejam, hoje nós daremos início à nossa terceira aula de matemática e iniciaremos também o capítulo de números racionais, certo? Então, eu vou lembrar vocês que a gente já estudou os números naturais, tá? Que são os números que vocês conhecem, que agora vocês entendem que eles são os números positivos. Depois nós estudamos os números inteiros, tá? Que do lado direito da reta vocês encontram eles sendo positivo, que tanto vocês podem representar pelo sinal de mais ou deixar sem sinal, e do lado esquerdo vocês têm eles todos negativos, tá? E vocês lembram também que eles são infinitos, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. E agora nós vamos seguir com um novo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. No conjunto dos números racionais, existem as frações positivas e negativas e as dízimas periódicas, que elas são resultados de alguns números fracionários. Então, tanto pode ter a dízima periódica exata, como a dízima periódica não exata. Vocês também vão estudar fração geratriz, tá? Então, se liga no vídeo, esse assunto não é difícil, tá? Prestem bastante atenção que dá tudo certo, tá bom? Vejam só, como eu disse anteriormente, hoje nós iremos dar início à nossa aula de números racionais, tá? Primeira coisa que vocês vão observar, que os racionais, ele é representado por esse Q com esse corte, certo? Então, vê, eu representei aqui os conjuntos que vocês já conheciam, que é esse N de naturais, onde o conjunto tem os seguintes números: 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente para a direita. Depois, vocês compreenderam que existe o conjunto dos números inteiros, representado por essa letrinha Z com um corte, tá? Onde vocês têm tanto os números negativos quanto os números positivos. E hoje, vocês vão aprender o conjunto dos números racionais, tá? Que tanto posso representar por número decimal, ou seja, número com vírgula, como posso representar por número fracionário, certinho? E se vocês observarem, a fração, quando eu divido ela vai dar um número decimal com infinito ou finito, né? Porque vai ter casos onde a divisão, quanto mais você dividir, ela não vai ter fim. E em outros casos, por mais que a divisão seja longa, ela vai chegar ao fim, certinho? Então, aí vocês vão ver que inicialmente nós só tínhamos o conjunto dos números naturais, mas depois houve a necessidade de ser criado um novo conjunto, né, que foi o conjunto dos números inteiros, porque no princípio o homem só trabalhava com quantidades positivas, quanto ele tinha. Só que aí os bichos começaram a morrer, ele precisou comprar, precisou trocar, e aí surgiu a necessidade do conjunto dos números inteiros, porque ele aprendeu a ganhar e a perder. E com a evolução, né, com o estudo da matemática, surgiu a necessidade de um novo conjunto esse chamado de números racionais, tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele é composto por números decimais exatos e por dízimas periódicas, certinho? Aí, a gente vai aqui, ó, começar aqui. Representar na reta numérica as seguintes frações. Então, você vai dizer, mas Larissa, como é que eu vou representar fração em uma reta numérica? Se até então eu só representava natural e inteiro. Ó, é bem simples. Você não vai poder representar a fração em si. O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma pequena conta de divisão, certinho? Deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor. Vê, a primeira fração que eu dou de exemplo é 1/2. Certo? Porque assim, por que eu tenho que dividir? Porque você vai entender que o inverso da fração é o número decimal e que, dependendo do valor da fração, se você for representar na reta sem resolver a divisão, ele vai ser posicionado no canto errado, certo? Então, para isso, você tem que fazer a divisão da fração e encontrar a localização correta do número, ó. Então, eu vou fazer 1 dividido para 5, porque vocês sabem também que esse tracinho aqui, ele representa que é uma fração, mas que isso também é uma divisão, né?
Então, vamos lá para a regra da divisão. Vocês vão lembrar que eu não posso dividir 1 para 5, mas eu sei que eu posso acrescentar um zero aqui e automaticamente um zero com uma vírgula. Agora, eu posso dividir 10 para 5. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Acabei minha continha. Então, essa fração aqui, eu posso representar ela por 0,2. Lembrando que se aqui tem menos, então ele vai ficar do meu lado negativo na reta, certinho? Então, vamos lá, posicionar. Ó, eu sei que a distância do 0 para o 1 é como se fosse 1 centímetro na régua, certinho? E que o meio, aqui, entre o 0 e o 1, equivale à metade. Quem é a metade de 1, né? 0,5? Então, eu vou entender que 0,2 está bem próximo de quem? De 0. Eu posso pontilhar aqui, né? Que aqui seria 0,1. Então, meu 0,2 seria mais ou menos aqui, porque 0,3, 0,4, certinho? Então, eu vou representar que aqui está meu menos 0,2, que equivale à minha fração de menos 1/2, certinho? Ó, certo? Aí, eu volto para cá, ó. Agora, minha nova fração é 8/5. Eu vou dividir, certinho? 8 dividido para 5, 1. 1 vezes 5, 5. Para 8 sobra 3. Eu não posso dividir 3 para 5, mas eu lembro da regra. Então, eu acrescento 0 e automaticamente uma vírgula. Lembrando, mas Larissa, por que aqui eu acrescento um 0? Porque aqui estava no início da divisão, certo? E aqui eu já tenho o número, não já tenho o número 1? 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Achei meu resultado também. Então, eu represento 8/2 por 1,6. Aí, eu pego a caneta novamente, né? E venho aqui para a reta, ó. Se a minha fração tá sem sinal, quer dizer que ela é positiva, certo? Então, vamos lá. Aí, ó, meu resultado deu 1,6. Então, eu vou lembrar que eu tenho que ir para depois do 1 e lembrar que entre o 1 e o 2, a metade equivale a 1,5, algum número, 0,5. Então, meu 1,6 vai estar bem coladinho com meu 1,5, certo? Então, puxo uma reta e represento quem? Minha fração de 8/2, tá? Então, assim, é opcional colocar menos 0,2 aqui. Você já poderia colocar direto a fração, como eu fiz aqui, certo? Porque você vai ter que fazer o cálculo para mostrar como você chegou aqui. Vê, por que é necessário fazer isso, como eu disse a princípio? Porque se vocês fossem representar 8/2 na reta, vocês não iriam colocar aqui, se vocês não tivessem logo feito o formato para descobrir ali número decimal, não é isso? Vocês iam puxar uma reta bem grandona e aqui, mais ou menos, você ia puxar uma reta bem grandona, aí quando chegasse aqui no 8, aí você ia representar que 8/2 estava entre 8 e 9, não era assim? Sua conta seria errada, certo? Então, não esqueçam disso. Pegou uma fração para representar na reta numérica, você vai ter que fazer a divisão, porque a partir de agora vocês também estão trabalhando com números decimais, certo? Puxa uma setinha e diz qual é a fração. Vejam, outra coisa muito interessante também que vocês vão estudar são as dízimas periódicas, tá? Vocês têm ela no modelo de dízima periódica simples. E como é isso, Larissa? A dízima periódica simples é quando você tem um número antes da vírgula, tá? Que no caso dessa primeira é o 2, e após a vírgula você tem um período. E o que é ter um período? É um número que vai se repetir constantemente. E você pode encontrar esse período repetindo apenas o número, repetindo, ó, aqui o período é o quê? 251. Repetindo 3 números, tá? Na sequência. E você também pode ter ele repetindo só 2 números, tá? Então, toda vez que a dízima vier assim,
Ó, eu represento a dízima também por 3 pontinhos, porque quer dizer que a divisão não parou, que ao contrário do que a gente viu anteriormente, de quando você divide a fração e encontra um número decimal exato, na dízima periódica simples é um resultado de uma fração, porém ele não é exato, porque ele não tem fim, tá? Então a gente chama de dízima periódica simples, quando ele tem período. E vocês também vão aprender sobre a dízima periódica não simples ou composta, ou seja, é uma dízima parecida com essa também, só que o período dela é diferente, tá? Vocês vão ver que ela apresenta a casa decimal e que aqui, na primeira casa decimal, você tem o algarismo 1 e em seguida você tem um período, o 3 está se repetindo. Só que aí ela não é simples porque esse 1 não se repetiu no mesmo período 3. E você também pode encontrar dois algarismos, que aqui a gente tem o 7 e o 5. Eles não estão no período, porém o 6, ele está no período, tá? E pode encontrar também onde aqui você repetiu, deixa eu ver o período dessa, 357, né? Onde você tem um algarismo que não repetiu e tem um período de 3 algarismos repetindo consecutivamente, certo? Mas mesmo tendo esse período aqui, você tem que observar que esse 2 não repetiu, por isso que ela é uma dízima periódica não simples. Vejam só, vocês também vão conhecer hoje a fração geratriz, que ela é dada através das dízimas periódicas e não periódicas, certo? Então, vê, o que tem de diferente nessa fração geratriz, Larissa? É o seguinte, na dízima simples, você pega o período da dízima, tá? Por que a dízima simples? Porque ela tem período, certo? Então, você vai pegar o período, quem é que está se repetindo aqui? O 3, não é isso? Pera, deixa eu botar aqui. O 3, e você vai colocar o número 9. Então, assim, toda vez que o período for só de um número, você vai representar ele aqui no denominador por um 9. Se ele for com 2 números, você representa por 99. Se ele for por um período de 3 números, você vai representar por 999, tá? Ó, exemplo aqui. Nessa dízima simples, o período aqui não é 251, então, você escreve o período na parte de cima, certo? E como você tem 3 números tendo o mesmo período, você vai colocar 999, certinho? Voltando para cá, ó. Então, aqui eu transformei minha dízima periódica simples em fração geratriz, certinho? Aí, aqui eu tenho outro exemplo, ó. 0,252525. Meu período eu vou identificar que é 25. E quantas vezes? Quais são, na realidade, não é nem quantas vezes repetiu, porque se tem aqui esses 3 pontinhos, quer dizer que é infinito, tá? Que quanto mais você dividir, mais 25 vai dar. Então, você vai ver quantos números têm o mesmo período. No caso, você tem 2 algarismos que estão se repetindo periodicamente, né? Então, você representa 25 sobre 99 e já achou sua fração geratriz. E tem esse outro caso, onde a dízima é periódica não simples, né? Ou melhor, periódica composta. Ou seja, você vai identificar o seguinte, que você tem um período, tá? Que está aqui entre 2 e 1, o 21 está se repetindo, porém, esse 3 não está. Então, o que você faz? Você vai anotar o número grande que tem, tá? O número que não repete, mais o primeiro período, ou seja, você tem 321, e você vai colocar menos o número que está sem período, que no caso é o 3. Tudo isso sobre, ó, quantos números tem período? Não são 2, eles estão se repetindo, então, 9, 9. E para o número que não tiver período, eu represento com um 0, tá? Então, toda vez que você se deparar com uma dízima periódica simples ou composta, quando ela for simples, é bem simples mesmo. Você só vai anotar o período
e embaixo, no denominador, você representa pela quantidade de números que estão tendo o período, certo? A cada um número que tem o período, você representa por um 9. Já na dízima composta, quando você tem que transformar em fração geratriz, primeira coisa, você vai escrever o total do número parando no primeiro período, certo? Porque você já identificou que o 21 está repetindo várias vezes. Então, você para no primeiro período. Aqui a gente tem 321, menos o número que está sem período, que no caso daqui é o 3, tá? E passa o tracinho e vai para o denominador. Aí, você volta a identificar o seguinte, que os algarismos, a quantidade de algarismos que está tendo período são 2 algarismos. Então, a cada algarismo eu represento por um 9. E o algarismo que não tem período, eu represento por 0, certinho? Aí, aqui eu faço a subtração. 321 menos 3 é 318, né? Sobre 990. Então, eu paro por aqui. Em alguns casos, vai ter como simplificar, certo? Mas não vão ser todos os casos que você vai ter um divisor em comum. Então, a gente deixa assim mesmo e já encontra a resposta no formato de fração geratriz. Então é isso, amores, o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bastante esclarecedor e que vocês consigam resolver todas as questões, tá bom? Eu fico aguardando as atividades, como de costume. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, certo? Olhem, leiam com calma todas as questões, certo? Matemática não é um bicho de 7 cabeças. E estamos aqui de uma forma online, mas que eu vou dar todo o suporte necessário para que vocês possam compreender o assunto da melhor maneira possível, certo? Então, espero que todos compreendam de verdade. E é isso. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Se cuidem. Estou com saudades de todos vocês. Beijos.